Meu nome é Rodrigo, e o que vou relatar aqui aconteceu em 2009, mas parece que foi ontem. Na época eu tinha 24 anos, havia acabado de concluir o curso de formação no Exército e fui transferido para um quartel em Anápolis, no interior de Goiás. Aquela mudança era tudo o que eu queria. Nasci em Recife e me alistei justamente para recomeçar a vida o mais longe possível da minha família. Meus dois amigos mais próximos na base eram o Marcelo e a Dani. A gente vivia grudado, inseparável mesmo. Com o tempo, acabamos perdendo o contato. Mas naquela época, éramos uma tríade constante, quase uma segunda família. Num fim de semana de abril, o Marcelo sugeriu que a gente fosse até Brasília, só para espairecer. A Dani se ofereceu para dirigir. Ela tinha um Fiat Uno branco que vivia com a mala cheia de tralha, e partimos assim que o expediente terminou na sexta-feira. Mais ou menos uma hora depois de estrada, o Marcelo comentou algo que passou batido para mim. Vocês viram aquele carro preto no acostamento? Ele arrancou logo depois que passamos. Olhei pelo retrovisor e vi um SUV preto, talvez um Blazer, nos seguindo à distância. Não me preocupei no começo, afinal era uma estrada federal. Mas quando a Dani trocou de faixa, o carro fez o mesmo. Minutos depois ela trocou de novo. E o SUV continuava seguindo exatamente os mesmos movimentos. Aí já comecei a ficar em alerta. Foi então que o SUV ligou as luzes de emergência. Luzes intermitentes, como as de uma viatura descaracterizada. Pensamos que fosse polícia. A Dani, desconfiada, mas obediente, encostou o carro. O SUV parou logo atrás. Sou bastante observador, coisa que o treinamento militar aperfeiçoa. O homem que desceu do carro estava com um uniforme tático preto, mas sem nenhum brasão, insígnia ou identificação. Nada que indicasse claramente que ele era policial. Só um pet no braço com algo que não consegui identificar. E mais, ele não foi até a janela da Dani. Ele ficou atrás do carro, olhando por dentro, como se estivesse analisando o que a gente levava. Também conferiu os adesivos no vidro traseiro e a placa. Depois de uns 2 minutos estranhos, o Marcelo baixou o vidro e perguntou se havia algum problema. O homem não respondeu. Só então, do nada, ele veio até a janela da Dani e pediu os documentos. Ela entregou meio nervosa. Ele voltou para o SUV e ficou lá dentro por vários minutos. A gente começou a cochichar sobre como aquilo tudo estava errado. Era um comportamento muito estranho para um policial. Depois de um tempo que pareceu infinito, o homem voltou. E dessa vez não estava sozinho. 2 outros caras saíram do SUV com ele. O clima pesou na hora. O primeiro foi até a Dani e perguntou se o pai dela era do exército. Ela olhou confusa e pediu para ele explicar. Foi quando ele apontou para o adesivo do Exército Brasileiro colado no vidro traseiro. Ela deu um sorriso nervoso e disse: "Sou eu. E eles também são militares." Na mesma hora, o cara travou. Ficou parado, sem saber como reagir. Olhou para os 2 que estavam mais atrás. Depois voltou a encarar a Dani. O silêncio foi quase sufocante. E então ele disse apenas: "Fiquem atentos na estrada. Vocês estavam acima da velocidade." Entregou os documentos de volta, virou as costas e voltou para o SUV. Os outros 2 o seguiram. O carro arrancou em alta velocidade e sumiu na estrada, como se nunca tivesse estado ali. A gente ficou paralisado por uns segundos. O Marcelo foi o primeiro a falar. Aquilo não era viatura, e eles não eram policiais. Seguimos viagem, em choque, mas ainda fomos para Brasília e tentamos aproveitar o fim de semana. Na volta, a sensação de alívio era grande, mas também havia uma pontinha de inquietação. Aquilo não parecia ter acabado. Uma semana depois, estávamos os 3 assistindo televisão no alojamento. E foi quando a notícia apareceu. Um casal havia sido encontrado morto numa estrada de terra nos arredores de Abadiânia, exatamente na rota que a gente tinha feito. O casal foi rendido, assassinado e jogado num matagal. O carro havia sumido, mas o detalhe que me fez gelar de verdade veio depois. Um Blazer preto, abandonado, com marcas de sangue, foi achado num canavial a poucos quilômetros do local. Segundo a polícia, o carro era roubado e os criminosos ainda não tinham sido identificados.
Na hora, ligamos os pontos. Aquelas pessoas que nos pararam estavam usando o mesmo carro. E se não fosse o adesivo do exército e a nossa farda no porta-malas, talvez aquele fosse o nosso fim. Até hoje fico pensando nisso. Às vezes, a única coisa entre a vida e a morte é um pequeno detalhe. E a maioria das pessoas nem percebe isso, até ser tarde demais. Eu sempre fui uma pessoa muito reservada. Essa é parte da razão pela qual esperei tanto tempo para contar essa história. Não consigo pensar em muitas coisas piores do que essa história acabar sendo rastreada até mim, de alguma forma. Mas recentemente comecei a pensar que seria um desperdício deixar este mundo sem divulgá-la. Então aqui está. Quero que saibam que estou realmente saindo da minha zona de conforto ao fazer isso. Faz cerca de 10 anos. Eu estava em uma viagem de carro sozinho, de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, até Palmas, no Tocantins, para visitar meus pais, que eu não via havia um bom tempo. Eu tinha me mudado de Palmas há anos e quase não voltava desde então. Então essa viagem parecia algo que já estava atrasado. Em algum ponto no meio do nada, talvez no sul da Bahia, ou quase entrando no Tocantins, não me lembro bem, meu carro começou a falhar. Tentei ignorar por um tempo, mas eventualmente não tive escolha senão parar. Ao meu redor só havia árvores, pasto aberto e uma estrada longa e vazia para trás. Abri o capô e comecei a mexer ali, fingindo que sabia o que estava fazendo. Mas eu não sabia. Estava apenas matando tempo, sem querer admitir para mim mesmo que estava completamente perdido. Pensei em fazer hora por uns minutos e quando percebesse que não dava, ligaria para o seguro. Mas eu nem tinha seguro. Fiquei puto só de pensar na grana que ia gastar. Uns minutos depois, ouvi um carro se aproximando. Era uma caminhonete branca, simples, sem placa na frente. Ou pelo menos não dava para ver. O motorista desceu. Se eu tivesse que chutar, diria que ele estava na faixa dos 35. Talvez um pouco mais velho, mas com uma aparência tão desgastada que parecia mais velho do que realmente era. Ele tinha cabelo encaracolado e uma barba longa, mal cuidada, como se não fosse aparada há anos. Dava para ver que era o tipo de cara que trabalha com as mãos, se é que isso faz sentido. Sinceramente, ele parecia uma versão mais velha de mim. Mesma altura, mesmo porte, mesma cor de cabelo, só que muito mais desleixado. Ele se aproximou devagar, dando uma olhada geral no carro. Nem perguntou se eu precisava de ajuda. Ele simplesmente assumiu isso. Antes mesmo de eu dizer qualquer coisa, ele já estava inclinado sobre o motor, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. Agradeci e expliquei o que tinha acontecido. Ele disse que era mecânico. Pelo jeito como começou a mexer rápido, não duvidei. Já estava pensando em como retribuir a ajuda, quando ele disse algo que me pegou de surpresa. Depois de 1 ou 2 minutos fuçando, ele se afastou e olhou para o motor com uma cara nada animadora. Resmungou algo sobre precisar de um medidor de compressão. Pelo jeito, sem aquilo o carro não ia pegar de jeito nenhum. Olhou para a caminhonete dele e comentou que talvez um amigo, também mecânico, pudesse trazer um para ele. Eu nem sabia o que era esse tal medidor, mas ele parecia genuíno. Agradeci mais uma vez e ele tirou o celular do bolso. Ou parecia que ia fazer isso. Ele ficou alguns segundos olhando para o aparelho e então guardou de volta dizendo que a bateria tinha acabado. Em seguida, me perguntou se podia usar o meu celular para ligar para o amigo. Nem pensei 2 vezes. Tirei o telefone do bolso e entreguei a ele. Ele pegou com uma mão e, quase no mesmo movimento, enfiou a outra mão no casaco e puxou uma arma. Naquele instante, eu já sabia exatamente o que estava para acontecer. Ele não disse muito. Mandou eu me sentar no acostamento e não fazer nenhuma besteira. A voz dele era firme. Claramente já tinha feito algo assim antes. Ou pelo menos tinha planejado tanto que parecia experiente. Obedeci. Tudo parecia estranho, quase calmo, como se estivéssemos passando por algo rotineiro. Ele revistou meus bolsos, pegou minha carteira, minha mochila no banco do carona e até me fez desbloquear o celular e mostrar a senha. Depois entrou na caminhonete e foi embora. E foi isso.
Tinha acabado de ser assaltado no meio da estrada. Se eu estou falando disso com calma agora, pode ter certeza que na hora eu estava em fúria. Acho que nunca fiquei tão puto na minha vida. Infelizmente, essa história não termina aí. Muito pelo contrário. Eventualmente, alguém parou para me ajudar. Depois de conseguirem dar partida no carro, foram gentis o bastante para me dar as direções até a casa dos meus pais, já que eu estava sem GPS. Cheguei a Palmas naquela mesma noite, e dadas as circunstâncias, minha visita foi até agradável. As semanas seguintes foram uma confusão. Cancelar cartões, tirar novos documentos, trocar senhas, enfim, recuperar tudo que eu tinha perdido. Foi demorado, foi irritante, mas consegui organizar o que dava e segui com a vida. 6 meses depois, as coisas começaram a desandar de verdade. Um dia recebi uma carta de um banco que eu nunca tinha ouvido falar, agradecendo pela abertura de uma nova linha de crédito. Achei que fosse golpe ou propaganda, mas aí chegou outra. Dessa vez de uma loja de eletrônicos, tipo uma Casas Bahia, dizendo que eu tinha feito uma compra no valor de mais de R$ 5.000. As compras tinham sido feitas numa cidade aleatória no interior da Bahia. No começo fiquei mais confuso do que tudo. Até que me caiu a ficha. Minha carteira roubada provavelmente tinha o meu CPF. E agora o cara que me assaltou tinha tudo o que precisava para ser eu. O mês seguinte virou um pesadelo. Meu nome estava sujo, com consultas no Serasa, novos cartões e dívidas que eu nunca fiz. Era como se todo dia surgisse mais alguma coisa. Se alguém aí já passou por roubo de identidade, sabe como é desesperador. Fiz boletim de ocorrência, alertei os birôs de crédito, congelei meu nome, segui tudo que era protocolo. Fui até a delegacia, levei tudo que tinha, mas sem nome, sem placa, sem nada. Não podiam fazer muito. Fiz mesmo assim, só para deixar tudo documentado. Até liguei para as delegacias das cidades onde os golpes estavam acontecendo. Mas nada parecia adiantar. O criminoso estava sendo meticuloso. Algumas semanas depois, recebi uma ligação do meu plano de saúde. Alguém tinha dado entrada no pronto-socorro em meu nome, num hospital no Pará. Não era só problema de cobrança. Tinha registro de atendimentos no meu histórico que não eram meus. Coisas que podiam me prejudicar de verdade se um dia eu fosse hospitalizado e não pudesse explicar. Voltei à polícia. Mas aquilo foi a gota d'água. Decidi que, dali em diante, eu mesmo ia resolver. Mudei minha rotina, dediquei meu tempo livre a investigar. Criei alertas no Google com meu nome e as cidades envolvidas. Monitorei meu CPF, entrei em fóruns, fucei redes sociais. Fiz tudo o que podia. Até que um dia, por impulso, decidi procurar anúncios no OLX. Foquei nas cidades ligadas aos golpes. Depois de um tempo, algo me chamou a atenção. Um anúncio em uma cidadezinha do interior da Bahia. Era uma lista de ferramentas usadas e alguns itens variados. Não sabia por quê, mas aquilo me parecia familiar. E então caiu a ficha. Todos os itens batiam com as compras feitas no cartão daquela loja. Fiquei olhando para a tela sem saber o que fazer. Acabei respondendo ao anúncio, dizendo que tinha interesse em alguns dos produtos e perguntei se ainda estavam disponíveis. Pensei até em mandar um link com rastreador ou algo assim, mas achei melhor não assustar o cara. Para minha surpresa, ele nem parecia desconfiar. Depois de alguns dias de troca de mensagens, combinamos um ponto de encontro público e ele disse para eu levar dinheiro em espécie. Era para o dia seguinte. Considerei dirigir até lá, mas não consegui. Tinha medo do que eu seria capaz de fazer se visse aquele homem de novo. Em vez disso, liguei para a polícia local e perguntei se lembravam do meu caso. Lembravam. Praticamente implorei ajuda. Entreguei tudo que eu tinha e quase rezei. Por algum milagre, eles disseram que as informações batiam o suficiente para valer a tentativa. Disseram que iriam ao menos abordá-lo para tentar tirar algo dele. No dia seguinte, depois de alguma insistência, consegui que ele me dissesse que dirigia uma caminhonete vermelha. Informei a polícia e esperei. Depois de algumas horas intermináveis, a polícia me ligou. Disseram que iriam ao menos abordá-lo para tentar tirar algo dele. No dia seguinte, depois de alguma insistência, consegui que ele me dissesse que dirigia uma caminhonete vermelha. Informei a polícia e esperei.
Depois de algumas horas intermináveis, a polícia me ligou. Quando me contaram o que aconteceu, quase caí de joelhos. O oficial disse que, assim que o sujeito viu as viaturas perto do ponto de encontro, arrancou com o carro feito louco. Nem tentou disfarçar. Só isso já foi motivo para suspeita, então começaram a segui-lo. A perseguição não durou muito. Quando finalmente o alcançaram, ele tentou resistir, mas foi detido. Dentro da caminhonete, além dos produtos roubados, encontraram dezenas de documentos falsificados, incluindo um RG com a minha foto e o nome dele. Hoje, meu nome está limpo, mas a sensação de segurança nunca mais voltou por completo. Desde então, olho 2 vezes antes de ajudar ou aceitar ajuda. Não porque sou ingrato, mas porque aprendi da pior forma que nem todo mundo parado na estrada está ali por acaso.